Graças a Deus. Bem, se alguém não entende o que foi a reforma protestante, não é? Ao cantar este hino, não há como, não é? Não guardar e não trazer à memória, não é? Algo tão importante vivido pela igreja no século XVI, não é? Bem, queridos, vamos então à palavra. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre reforma protestante. 502 anos de reforma protestante. 502. 31 de outubro de 1517. Martinho Lutero, depois já de algumas tentativas de alguns outros que nós chamamos de pré-reformadores, conseguiu encontrar um ambiente na Europa adequado para então promulgar, não é, essa bandeira de trazer o povo a uma iluminação bíblica e fugir dos padrões de uma igreja deformada, não é, que vinha já desde o século II, mas principalmente a partir do século IV, quando o imperador Constantino oficializou a religião cristã como religião oficial do Reino Romano, do Império Romano, e de alguma forma a igreja começou a acomodar todo tipo de prática, querer atender gregos e troianos, não é? E aí foi se afastando cada vez mais das Escrituras. Sola Escritura, sola fide, sola gratia, sola Christus, sola Deo Gloria. Essas 5 solas, ou esses 5 somentes, de alguma forma representam as 95 teses, como se fosse uma confissão de fé de uma igreja que deveria realmente pautar pelas Escrituras. Foi então que Martinho Lutero, não é, desenvolveu essa sua espécie de liberdade ou de libertação da igreja. Bem, então nós vamos falar hoje em especial sobre sola Escritura, ou somente as Escrituras. Sem dúvida, ela representa o brado número 1 da reforma protestante. O brado número 1 da reforma protestante. E é por isso que a igreja precisa aprender a valorizar as Escrituras. Porque, sem dúvida, este brado marca, então, esta nova fase de igreja. Nós estamos vindo de dias terríveis. Todos os Santos, Dia dos Mortos, Halloween, são as festas que mais se destacaram nos últimos dias. De um país que se chama cristão, raramente nós vamos ouvir algum lugar, alguma comunidade falar sobre a reforma protestante. Mas nós temos grande parte da cristandade, não é, católica, não é, vivendo os últimos dias o tal Dia de Todos os Santos, o tal Dia dos Mortos, e hoje em dia ouvimos até de algum movimento evangélico que tem comemorado até dentro da igreja o Halloween Gospel. Infelizmente, essas datas tornaram nos últimos dias o contexto de vida religiosa no Brasil e até no mundo, e no Brasil em especial, o quanto essas 3 datas representam o quanto
que de nação cristã nós pouco temos. Por quê? Porque estamos longe das Escrituras. Considerando que essas convenções, ou que essas cosmovisões, todas elas estão presentes em nações que se dizem cristãs. Em razão disso, então que vale a pena nós ponderarmos um pouco sobre tudo isso, porque elas representam a idolatria, o sincretismo religioso, o tal mundo paralelo dos mortos, a consulta aos mortos, o culto aos mortos. E nós, como igreja evangélica, devemos levantar nossa voz em protesto, já que somos protestantes de origem, contra este modelo, tão misturado de conceitos de fé e de doutrina. A reforma mudou a Europa do século XVI. Se nós formos nos aprofundarmos nos benefícios da reforma, nós ficaríamos vários dias inteiros falando sobre isso. Mas uma das coisas em que a reforma mais se preocupou foi o retorno à Bíblia. Eu repito, o retorno à Bíblia. Lutero, Calvino, Zwinglio e tantos outros, reformadores, seu objetivo principal foi voltar às Escrituras, Agora vamos falar um pouco dessa trajetória. Alguém pode pensar que no século XVI simplesmente a gente pegaria as Bíblias empoeiradas, ou pegaríamos, uma ou outra Bíblia disponível, e isso seria suficiente para nós vivermos esta volta à Bíblia. Mas essa trajetória não foi tão fácil assim. Não foi tão fácil assim, Nós, para termos uma Bíblia realmente que represente a palavra de Deus, no século XVI precisou-se voltar a buscar, a estudar e retraduzir a própria Bíblia Sagrada. Porque ela até então era uma versão daquilo que chamamos na teologia de Vulgata Latina. Era o latim de Roma, era o latim papal que havia traduzido a Bíblia da forma que atendesse a igreja da época. Então, voltar às Escrituras não era apenas buscar uma Bíblia, porque ela havia sido traduzida por este olhar, papal, por este olhar, católico, por esse modelo de cristianismo que tentava de alguma forma acomodar todas as religiões da época para poder ser aceita como religião oficial. É incrível que ainda no Evangelho de hoje tem alguém que quer uma nação evangélica, que alguém que quer, uma nação toda ela dirigida simplesmente por um governo totalmente cristão e que obrigue todos a serem cristãos. Isso já faz parte da história e não resolveu o problema da igreja. Muito pelo contrário, deixou a igreja muito pior. A igreja perseguida, antes de se tornar oficial, era a igreja que de dentro dela saía pessoas convictas, pessoas sérias e pessoas com profundidade bíblica. A igreja agora acomodada era uma igreja de crentes frágeis, de doutrinas distorcidas, e isso não interessa à igreja verdadeira, até porque a reforma protestante dizia somente as Escrituras. Mas para isso era preciso romper com a tradição medieval,
com esse latim, ir além da Vulgata, ir além, não é, desse apego e voltarmos, inclusive, aos textos originais, não é, principalmente do hebraísmo, do hebraico do Antigo Testamento, citados tanto por Jesus, citado pelos primeiros apóstolos, não é? E isso exigia uma aproximação até do povo judeu e do próprio judaísmo, sem virar judaizante, como infelizmente nós vivemos nos dias de hoje. Igrejas que por vezes dizem que estão próximas ao Antigo Testamento e até o judaísmo e se tornam legalistas, judaizantes, como é a marca de muitos modelos de igreja nos dias de hoje. Entre uma das coisas mais terríveis que aconteceu na época da Igreja Universal Católica, né? Ou Católica Universal, que nós chamamos na teologia de romanismo, sabe o que aconteceu? O antissemitismo. Sabe o que significa isso? Quando os próprios cristãos perseguiram os judeus, acusando-os de eles terem matado o Cristo, não é? E agora então, sobre a bandeira da reforma protestante, nasce a ideia do filosementismo, que é a ideia de trazer as raízes hebraicas da própria Bíblia, do Antigo Testamento, para produzir uma tradução adequada para a palavra de Deus, não só para o latim, mas para outras línguas, que foi uma das conquistas da reforma protestante, já que a Bíblia era a exclusividade dos cardeais e dos papas. A Bíblia, não é, era exclusividade apenas de uma nata de igreja que pregava o que queria e principalmente não dava chance de você fazer hoje o que deveria fazer e muitas das vezes não faz, que é, se o que se prega, o que está escrito é exatamente assim. Nós ainda nos dias de hoje somos levados pelas opiniões particulares dos pregadores, e é por isso que no Brasil, por exemplo, nós vemos tantas as vezes um evangelho diferente na boca de um, na boca de outro e na boca dos outros, não é? Por quê? Porque parece que cada um prega não o que está escrito, mas prega segundo o seu olhar e sua visão. Bem, a Igreja Católica, quando traduziu a Bíblia para o latim, ela saiu a partir principalmente da Septuaginta, não é? Ela saiu de um contexto onde o Antigo Testamento e todo o Novo Testamento foram enquadrados dentro da língua grega, não é? Chamado grego koiné, do grego, não é, primitivo, do grego antigo. E aí, o que nós vamos ver muitas das vezes, e aí fica a minha colocação sempre apologética para os meus alunos que fazem filosofia, não é? Tomar cuidado quando nós queremos entender a Bíblia com um olhar tão somente de Platão e de Aristóteles, não é? O perigo que todos nós incorremos, porque a Igreja Católica ela foi dessa direção, e por vezes, não é? Nós víamos uma pregação muito mais próxima de Platão e Aristóteles do que de Moisés e dos profetas como Amós, como Jeremias, como Isaías. Uma igreja que por vezes estava muito mais com o olhar de tradução e aplicação da Bíblia de Roma e de Atenas do que de Jerusalém e da Judéia. E nós precisamos entender todos um pouco disso, não é? Buscar uma visão mais adequada da palavra é o esforço que toda igreja séria
que todo pregador sério e que todos os irmãos sérios devem fazer. Bem, queridos, quando nós vamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver que uma ênfase da tradução dos hebreus era o tempo. Tudo que você busca em termos de tradução bíblica, não é? Original, você vai ver uma aplicação dos hebreus procurando sempre o tempo. E procurando o tempo, nessa cosmovisão de tempo, há uma tendência de nós acompanharmos e vermos o Deus que age na história. Um Deus presente na história. Se você pegar Gênesis e até o nosso livro Malaquias, que faz divisão, você vai ver a preocupação bíblica de sempre mostrar um Deus atuando em todas as coisas. Um Deus que chama Abraão. Um Deus que permite que o povo de Deus vá para o Egito. Um Deus que tira o povo do Egito. Um Deus que leva o povo, inclusive, a entrar na Terra Santa. Um Deus que permite que esse mesmo povo seja levado a cativeiro. E esse mesmo Deus que traz o povo do cativeiro, se você olhar a Bíblia, você vai ver na visão hebraica um Deus presente, um Deus atuante, um Deus que está em todo o tempo, irmãos, agindo nas nossas vidas, o que tira de nós a ideia de pessoas burocratas da fé, que tira de nós a nossa ênfase da religiosidade, quando muitas das vezes falamos de Deus, mas não vemos Deus nas mínimas e pequenas coisas das nossas vidas. Mas se você for buscar toda a tradução bíblica do Antigo Testamento, você vai ver um povo que falava de Deus, porque não apenas ouvia falar, mas um povo que de verdade viveu um exemplo especial de Jó, que disse que até aqui eu conhecia Deus e ouvi falar, mas agora eu conheço de com Ele andar. É essa verdade que nós temos que viver. Irmãos, nós estamos vivendo um evangelho hoje praticamente do que os nossos pais viveram no catolicismo. Sabe o que significa isso? Evangelho não praticante. Como muitos dos nossos pais fizeram isso. Nós estamos vivendo uma igreja evangélica hoje indo nessa direção. E o que significa isso no primeiro momento? Significa quando nós, de fato, não damos o valor às Escrituras como deveríamos dar. Não é? Ela é a nossa referência. Ela é a nossa regra de fé. Ela é a nossa regra de prática para a vida cristã. E nós devemos voltar à Bíblia Sagrada. Bem, por conta disso, por conta de que os antigos e os primitivos da Bíblia davam tanto valor ao Deus que agia, uma das formas que Deus se marca agindo no Antigo Testamento é um Deus que fala. O valor da palavra, o valor da voz de Deus, soando em muitas coisas, em muitos contextos, de operação inclusive de maravilhas, o que se focava era o Deus que falava, não é? Não era uma luz que brilhava, não era um anjo com uma bandeja, com algum ouro na mão, não. As manifestações de Deus, as teofanias, geralmente elas estavam ligadas a um Deus que falava. E esse Deus fala hoje pela palavra. E viver a reforma protestante 502 anos depois é dar valor a essa palavra de Deus. Aleluia. Nós
estamos estudando pela manhã e na quarta-feira, não é? O livro de 1ª e 2ª Samuel. Você vai lembrar que logo na primeira e segunda aula, um destaque da aula foi na chamada de Samuel, que a palavra de Deus era de muita valia naqueles dias, porque estava ausente a visão. Olha só, queridos. Olha só. Sabe o que significa isso? Quando faltava visão, o povo lembrava da importância da palavra. Quantas pessoas hoje só conseguem servir a Deus pelo que vê, quando a própria palavra nos assegura que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra. E esta ligação, ainda que eu não queira enfatizar apenas o sentido da audição, não é? Mas eu quero dizer que a audição liga diretamente ao ouvir a palavra de Deus e o valor que devemos dar a ela, não é? Se nós buscarmos um pouco o texto de Deuteronômio, nós vamos ver nas aulas do pastor aqui no seminário teológico, por exemplo, não é? A ênfase de que faltava história, faltava um pouco de ação na hora em que Moisés, não é, retransmite a lei a uma nova geração que ia entrar na terra e que era diferente daquela que saiu do Egito, e que ele põe todo mundo sentado na planície de Moabe e começa de forma explicada novamente trazer a lei de Moisés para conhecimento daquele povo. E quantas das vezes eu expliquei para os irmãos, não é? Que palavras precisam ganhar, não é? Vida. Nós não precisamos de um cenário aqui atrás com movimentos para que a palavra gere vida, como nós vemos em muitos lugares hoje, não é? Nós vemos tantas coisas hoje que precisa de imagem, que precisa de visão, que precisa de movimento. Mas quando Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida, aleluia, ele está dizendo exatamente isso, que a palavra de Deus, ela tem uma força motriz, ela tem uma geração, não é? Como nós que aprendíamos no passado, quando as letrinhas tomavam cores entre elas, e quando as letrinhas saltitavam e pulavam, mostrando em que elas que elas tinham vida. E nós precisamos entender que a palavra de Deus, quando se choca conosco, ela gera isso, ela gera vida, ela gera desejo de Deus, ela gera vontade de mudança, de transformação, ela gera compromisso com as coisas do céu. Essa é a palavra de Deus. Com a palavra nós precisamos voltar. Aleluia! Com a palavra nós precisamos voltar. Sola Escritura. Sola. Bem, os hebreus eram assim, diferente dos gregos. Os gregos, a ênfase deles era no espaço. Para os gregos, não é? O importante era ver o que há nesse espaço. Eu preciso enxergar o que está aqui nesse espaço. Um vaso de flor, outro vaso de flor, um ventilador, não é? A ênfase deles era no espaço. E por a ênfase deles ser no espaço que você vai ver, não é? Toda a cultura grega, não é? Partindo de um visual que leva às artes. É no mundo grego que surgem os grandes pintores, os grandes desenhistas. É no mundo grego que surge essa visão mais direcionada ao espaço, não é? Diferente daquela. E quando a Igreja Católica, através do latim, através da Vulgata Latina, ela traduz o texto bíblico, ela precisa levar o povo da época
movido pela força grega a ver. Aí o ídolo se torna importante. Aí a idolatria ganha forma, porque eu estou preocupado com o espaço. Eu não consigo mais ver um Deus invisível em ação, trabalhando no meio da história de um povo. E agora eu começo a enxergar o porquê da idolatria com tanta ênfase e com tanta força. Porque agora eu preciso enxergar, eu preciso ver. Agora, as janelas, os vitrais das grandes catedrais precisam ter desenhos, precisam ter pinturas. Agora, a igreja medieval, ela precisa de grandes estruturas de arquitetura, grandes desenhos, para que de alguma forma eu possa produzir, não é? Essa ideia e essa ênfase de espaço. E por vezes nós temos vivido um evangelho assim. A igreja que mais cresce no Brasil é uma igreja que há muito tempo tem se afastado da palavra, que é a igreja chamada de pentecostal. A igreja pentecostal, por vezes, já não se reúne mais para ouvir a palavra e para pregar a palavra. É uma igreja que pipoca, visão aqui, visão ali, visão lá. É uma igreja que precisa se ver, que quando alguém abre a Bíblia para pregar, não há um glória a Deus, não há um aleluia. Mas se alguém contou uma visão que teve, por mais herética que ela seja, todo o povo se anima nisso. Nós temos vivido crentes assim, que não confiam mais na palavra, mas vivem orando, pedindo sinal, pedindo que Deus mostre alguma coisa. Mas não é essa a razão da nossa fé. A própria fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas das coisas que se esperam. Aleluia. E por que eu espero? Porque há uma esperança. E por que há uma esperança? Porque há uma promessa. E aonde está essa promessa? Nas Escrituras Sagradas. Mas por vezes nós estamos vivendo esse evangelho. Nós temos uma multidão de evangélicos hoje que na verdade são não praticantes. E às vezes quando praticam alguma coisa, estão mergulhados com os dois pés no lamaçal sincrético do catolicismo romano. É uma pena. É uma pena. Mas nós não podemos cair nos mesmos erros. Não é? E nós precisamos de um caminho. Voltar à Bíblia. Mas na Bíblia como ela é. Não como diria Sérgio Moro, não com óculos da hermenêutica distorcido. Ele fala isso em relação ao direito. Mas nós a mesma coisa. Nós não podemos mais cair no conto de uma bela paisagem, de um belo filme. Como diria o Penteca, se arrupiar. E não percebemos que aquilo não tem base bíblica. Nós não podemos permanecer mais nessa situação. Bem, queridos, o mundo grego, ele gera esse mundo das artes, esse mundo visual, esse mundo, não é, das esculturas. E aí você vai ver uma prática chamada de contemplação. Sabe o que é isso, irmãos? Da mesma forma que você diante de um ídolo, chega diante dele e às vezes fica contemplando aquilo ali, tá? Assim a história de vida do mundo grego influenciou os cristãos até o século XVI, quando surge a Reforma Protestante. Um povo que vai à igreja apenas para isso, para contemplar. Acha que ser cristão é vir aqui assistir um culto.
Aí contempla o culto, contempla o cântico. Tem crente que chega na igreja, põe um hino para tocar, ele não abre a boca para cantar, parece que ele fica contemplando não sei o quê, mas ele fica ali, parece que anestesiado, parado, quase em meditação transcendental, meditação de yoga. Talvez seja mais fácil para você entender, não é? Bem, queridos, mas Evangelho não é isso. Evangelho, diante da palavra, ele nos leva a algo que você tem que perceber no teu dia a dia, que você está sendo transformado pela palavra. Aleluia. É a consciência clara de chegar num culto, ouvir a voz de Deus e sair para casa dizendo: eu preciso melhorar, eu preciso mudar, eu não posso estar mais assim, eu não posso fazer mais assim. Um desejo profundo de ser diferente. Aleluia. Porque a palavra de Deus cria em nós um formato de uma nova criatura. Aleluia. Conversa que Nicodemos não entendeu bem quando Jesus falou para ele, e ele foi lá, não é? Maravilhado dos sinais. E Jesus diz para ele: você precisa nascer de novo. Mas como que eu vou? Quem contempla não entende essas coisas. É preciso viver o Evangelho. Aleluia. E essa palavra, como dissemos, é espírito e vida. Ela transforma. Jesus dizendo para a mulher samaritana: dá-me de beber. Ela de novo, com visão grega, ela diz: mas como? Tu vai me dar água melhor? Tu não tem nem como pegar essa água. Com quê? Tu não tem vasilha para tirar água do poço. Como que tu vai me dar uma água melhor? Ela só conseguia olhar as questões físicas. Mas Jesus disse para ela: ó, se eu te der da água, a água que eu tenho para te dar, se eu te der dela, ela fará em você. Fará em você. Não é a fonte que eu vou dar, não. Você vai ter a marca desta fonte. Em você jorrarão águas. Aleluia. Para a vida eterna. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. A reforma protestante, irmãos, ela trabalha com conceitos bíblicos de raiz. Nós não fomos chamados aqui para ter uma religião, irmãos, para vir bater ponto aqui. Nós viemos aqui para renovar a nossa força e a nossa energia, para voltar para casa e ver Deus conosco todas as horas e todos os instantes. Quantos de nós estamos morrendo na prática da vida? Sabe por quê? Porque o nosso Deus é apenas de burocratas. Somos apenas teóricos com Deus. Mas a reforma protestante, ela incendiou o mundo da época, ela transformou o mundo da época. Sabe por quê? Porque ela trouxe o melhor de Deus para nós. E sabe qual é o melhor de Deus? É a sua palavra. Aleluia. E por isso que Jesus é a palavra. O verbo que se fez carne. É o melhor de Deus para mim e para você. Logo, se você ama Jesus, você tem que ser amante da palavra. Aleluia. Porque Ele é o verbo. Aleluia. Ele é a ação do sujeito. Não é, queridos? Mas nós vivemos assim. Muitas das vezes, tão somente na contemplação. E para a gente encerrar, uma das coisas que a leitura grega trouxe para a Igreja Católica, através dessa tradução para a Vulgata Latina, é domínio e controle. Sabe o que significa isso, irmãos? Domínio e controle. Ao longo da história, o que nós vimos foi uma igreja dominando e controlando cada cristão.
E isso significa a violência da escravidão religiosa. Ah, irmãos, quantas pessoas ainda servem Deus por esta obrigação, por esta verdadeira, irmãos, prisão, opressão, domínio e controle. Como se cada um de nós, dentro da própria igreja, estivéssemos controlados pelo Papa de hoje, pelos cardeais de hoje, não é? Pelos coroinhas de hoje, e todos nós estivéssemos dominados por um sistema. Você precisa lembrar que o Evangelho é libertação. Nós não somos mais controlados por um pastor, por uma igreja, por um sistema. Nós não estamos mais dominados por essas coisas. Nós somos chamados por Cristo para sermos livres. Aleluia! E nós, conhecendo o valor da palavra, vamos viver o contraponto dos gregos e os nossos amados irmãos hebreus. A grande ênfase é submissão e reverência a Deus. Eu não estou nem dominado nem controlado, mas eu sou submisso e reverente a Deus e as coisas de Deus. Isso é diferente. Quando você se submete e reverencia, é porque você conhece que você serve um Deus soberano, um Deus que está sobre todas as coisas, um Deus que está sentado no alto trono. Aleluia! Você reconhece que até as coisas ruins perto de você não se revolta, sabe por quê? Você reconhece que Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia! E você aprende a descansar, você aprende a confiar, queridos. E é por isso que nós lemos esse texto de Isaías. Para lembrar um pouco do como estamos longe da palavra e como por vezes, mesmo com palavra, o povo de Deus tem tendência a cair em práticas que não estão na Bíblia, que a Bíblia é contra. Sabe, queridos, por vezes nós estamos em busca de um conselho. Uma das coisas que eu preciso reconhecer, quando a palavra se impõe, a palavra, ela dirige, a palavra ilumina, a palavra revela, a palavra dá conselho. Quando você vai procurar conselho de alguém, é uma palavra que você busca. Bem, se a nossa ênfase é a palavra de Deus, a palavra de Deus é conselho para mim e para você. Às vezes, no nosso desespero, nas nossas dificuldades, nós vamos procurar conselhos fora de Deus e de Sua palavra. Olha os irmãos aqui, olha os judeus aqui, queridos, na época de Isaías. Eles estavam indo consultar, e o que diziam para eles? Consultem. Quando vos disserem, consultai os necromantes. Necromancia. Não é? Necrotério. Você sabe, não é? Necrotério. O que é necrotério? Lugar de morto. O que é necromante ou necromancia? Consultar mortos. Olha o que estava acontecendo com um povo que conhecia a palavra de Deus. No seu desespero, por não confiar em Deus e somente em Deus, estavam dando a possibilidade de seus ouvidos serem orientados por alguém que dizia: consulte os mortos. Consulte os mortos. Consulte os adivinhos. Na época de Isaías, há grande ênfase, porque nós estamos vivendo aqui praticamente o Império Babilônico já. A influência da época era astros,
se adivinhava muito pelos astros. A astrologia estava em alta. O povo ainda hoje, essa semana ainda debati com alguém de novo sobre o assunto. Eu aceito astronomia. Astronomia é uma ciência. Astrologia é uma religião. Aí quer me colocar que astrologia é ciência. Astronomia é ciência. Astrologia é religião. E religião de adivinhação. E eles estavam aqui agora, correndo esse risco. A grande pergunta hoje: quem você tem consultado, meu irmão? Na tua dificuldade, no teu desejo de tomar uma decisão, a quem você tem de buscar consulta? Cuidado! Quando um ou outro começa a te indicar práticas antibíblicas para você seguir, olha lá, que chirueiam e que murmuram. Aí a grande pergunta é: não consultará o povo ao seu Deus? Mas por que você está indo buscar em outro lugar? E aí a resposta é: a favor dos vivos se consultarão os mortos. Uma prática que, quando a gente foge da palavra, irmãos, sabe o que é? É o que a gente chama de instrumentalismo ou utilitarismo. O que é utilitarismo ou instrumentalismo? Se um instrumento faz bem, que mal tem? Utilitarismo: se é útil, por que não usar? Não uso e não pratico, porque essa é a palavra de Deus e diz que Deus condena. Não importa se te beneficia. Olha aqui a pergunta: a favor dos vivos, a favor, consultarás os mortos? Se é bom, eu devo fazer, não tem problema. Não, queridos. Aí vem a resposta no verso 20: à lei e ao testemunho. Olha lá, queridos. A lei e ao testemunho. Que ênfase é essa? A lei e ao testemunho. A ênfase é o exemplo da palavra de Deus. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, usando a lei e o testemunho, jamais verão a alva. Sabe o que significa isso? Jamais verão a luz do sol. Jamais verão um dia nascer. O que significa isso, pastor? Significa permanecerão a vida inteira no escuro. Nenhum conselho vai iluminar, vai esclarecer, vai dar direção. Por quê? Porque essas coisas, seu objetivo é apenas escurecer os nossos olhos. Meu irmão, Evangelho é luz. E a própria Bíblia diz, Salmo 109, 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Aleluia. Aleluia. Que nós tenhamos um desejo profundo de voltar à palavra de Deus. Afinal, essa palavra é espírito e é vida. Aleluia. Os dois discípulos no caminho de Emaús, quando voltavam, não reconheceram Jesus. Jesus abriu profetas, Moisés, Salmos, explicou para eles que tudo o que estava acontecendo estava escrito, que eles deveriam voltar a essa palavra. Não é?
E aí duas coisas interessantes aconteceu, não é? Duas coisas aconteceu quando foram partir o pão, não é? Eles perceberam que Jesus, ele tinha uma forma especial, porque Jesus era o próprio pão da vida. Aleluia. E uma das coisas, então seus olhos se abriram. Os olhos se abriram. Saiu aquela escuridão. E aí eles lembraram, qual a causa de sairmos da escuridão? Aí eles diziam, quando ele nos falava no caminho, não era vero, é vero que o nosso coração ardia. Não ardiam os nossos corações quando ele nos falava o caminho. Esse é o poder da palavra de Deus. Não é palavra de filósofo grego, não é palavra de orador moderno, não é palavra de coach, não é palavra de adivinhador, não é palavra, não é de consultar mortos. A palavra de Deus é espírito e é vida. Ela produz dentro de nós muito mais do que contemplação. Ela nos leva à transformação. Que ela te transforme, que ela faça isso, o que tem feito com muita gente que eu conheço, muitos aqui inclusive, que amanhecem com desejo de ouvir a palavra, de ler a palavra, de meditar na palavra. Vão dormir, não conseguem dormir sem ler a palavra, sem meditar na palavra, sem ouvir a palavra de Deus. Isso é um crente verdadeiro. Sabe por quê? Eu amanheço de manhã com vontade de comer uma maçã, de comer uma banana, de tomar um chá, de tomar um café. Eu amanheço com fome. Na hora do almoço eu tenho fome. Antes de dormir um pouco, eu vou também comer. Assim é a vida espiritual. Eu amanheço com fome da palavra. Eu almoço com fome da palavra. E eu, à noite, como a palavra. Aleluia. Que você viva isso. Dê valor à palavra. Voltemos à palavra. E vivamos a reforma protestante verdadeira. Sola Escritura. Amém, queridos? Vamos ficar de pé?